Estamos aqui com o pastor Ricardo Minelli, uma gratidão muito grande de revê-lo aqui e saber da participação dele conosco na conferência que faremos no próximo final de semana, de 12 a 14 de fevereiro, 100% Jesus, 100% discípulo. Estamos hoje para um bate-papo a respeito do discipulado, né? Não querendo, evidentemente, esgotar o assunto, mas já lançar raciocínios, pensamentos, situações para estarmos nos inteirando sobre esse tema. Pastor, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua dedicação, prazer, amizade que se confirma a cada vez que nos encontramos. Somos gratos a Deus aí pela sua vida. Iniciando aí nosso bate-papo, pensando numa situação seguinte: o discipulado não é seguir um manual. O discipulado muitas vezes tem uma característica própria, discipulador, discípulo, e também outros eventos que comunicam isso, né? Primeiramente, grato também poder a gente estar junto mais uma vez, uma honra e um privilégio. Às vezes que recebo o convite pelo pastor John, uma alegria a gente poder logo aceitar, porque é um lugar muito querido. Legal. Da gente estar e compartilhar aquilo que Jesus tem ministrado aos nossos corações. Então, agradeço desde já. Então vamos lá, Mário. Penso que nós temos muitas coisas para pensar em discipulado, é bem abrangente a temática, verdade, né? Isso é verdade. Bem complexo. Mas, iniciando, é muito mais do que um conjunto de regras, de seguir um manual, né, de dogmas, de paradigmas. Na verdade, é um estilo de vida. Eu penso que Jesus fez alguns convites para nós. O primeiro deles é: venham a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Amém. Não exige nada da gente, é só chegar. É só a ideia de nos debruçarmos aos pés dele e lançar os fardos, né? O primeiro convite de Mateus 11:28. O segundo convite já começa algo diferente, a gente já começa a falar discipulado a partir daí. Agora, venham após mim, negue-se a si, Mesmo. toma cada um a sua cruz e vida que segue, vamos embora. Exatamente. Aqui começa o B.O., né? Vem comigo. Aqui começa o problema, Legal. porque é vinde após mim. Perfeito. Ou seja, ande no mesmo estilo que eu estou andando, no mesmo ritmo, no mesmo compasso, Legal. no mesmo comportamento, com as mesmas atitudes. E aqui a gente começa a desdobrar esse assunto discipulado, né? De começar a pensar que é um estilo de vida novo, de uma nova caminhada, que exige muito mais do que uma sistemática de regras, mas uma renúncia. Negue-se a si mesmo. Perfeito. Né? Aqui começa a nossa morte do nosso eu, da nossa capacidade de achar que pode, que sabe, que é do nosso jeito, né? E aqui começa a ser impresso esse caráter de Cristo nas nossas vidas. E geralmente, quando essa proposta é feita por Jesus, ele sempre vai apontar caminhos claros e colocar pessoas perto de nós que já são exemplos e estão andando nesse estilo de vida após Jesus. Então, o discipulado ele passa primeiro por essa decisão do meu coração por Cristo, a decisão do meu coração de uma abnegação, de uma autorrenúncia, Okay. e de agora eu me comprometer com esse todo que é o corpo de Cristo e caminhar em comum acordo. Amém. Quer dizer, é um relacionamento que não foca a situação de acabar com determinadas individualidades. O discipulador, olhando o seu discípulo, não é a questão dele matar características e individualidades do próprio discípulo. Porque assim, Deus criou cada indivíduo com as suas particularidades para propósitos específicos dele, Senhor. Então o discipulado não é o mandar, faça assim, é isso, você, né? Nós tivemos um grande problema na igreja brasileira quanto a esse assunto, né? Nos últimos anos, pelo menos na última década, a gente acabou aprendendo de modo um pouco equivocado que discípulo você faz segundo você. Isso está equivocado. Discípulo eu faço segundo Cristo, porque eu o sigo e já neguei a mim mesmo. Agora, quanto à individualidade, eu tenho um dos princípios que eu trabalho até casamento. Nesse relacionamento a dois, fala de você não sepultar a individualidade do outro, né? É a capacidade de eu somar com você. Ótimo. E me tornar uma plataforma Legal. para que você alcance todo o potencial que você tem. É um impulsionamento. Perfeito. Eu, na verdade, só vou ser um facilitador que vou apontar um caminho que eu já passei com Cristo, que eu já trilhei, eu já tive aquela experiência.
eu já consegui lidar com aquelas situações, né, nos percalços do caminho. E agora, então, eu quero te ajudar, porque você é meu irmão em Cristo, nós fazemos parte da mesma família, e eu quero ser bênção para você crescer mais. Eu quero te impulsionar. Né? Eu aprendi uma vez, Mário, que discípulo não é quantas pessoas que você ganha para Cristo e controla, manipula a sua personalidade na delas. É quantas pessoas que você alcança para Cristo e que você emancipa para o reino de Deus. Ótimo. Então, discipulado é emancipação. Perfeito. Discipulado é eu te ajudar a desenvolver o teleis, o homem completo, o homem maduro. Para você desenvolver tudo que Deus já colocou dentro de você. Legal. É a ideia de Barnabé com Paulo, né? Paulo está numa crise com a igreja, ele converte. Acho que nem eu, nem você, nem ninguém, nenhum de nós daria uma chance para Paulo pregar na primeira semana. E o cara olhar de lado. Ele já queria pregar. Aí a igreja de Jerusalém se levanta contra Paulo e fala que esse cara perseguia a gente até ontem, como que ele vai discipular a gente, né? E Barnabé entra nessa ação e começa a caminhar lado a lado com ele, ajudando ele a desenvolver essa maturidade durante um grande período. Isso fez uma grande diferença no ministério de Paulo, como você vai estudar. Possivelmente ele desistiria, né, pelas situações, né, daquele momento. E Barnabé foi essa plataforma. E quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente fala muito mais de Paulo que Barnabé. Mas o essencial foi Barnabé. Só que Barnabé não imprimiu a personalidade dele, né, em Paulo. Pelo contrário, permitiu que Paulo desenvolvesse quem ele era. A própria individualidade. Então nós não sepultamos a individualidade do discípulo. Nós somos a plataforma para ele crescer. Quer dizer, o senhor está falando de Paulo e Barnabé, um exemplo maravilhoso para a gente falar realmente. E assim, né? O discipulado, ele trabalha o discípulo e o discipulador também. Exato. Porque o discipulador também fica muitas vezes na saia justa, ele fica ali comprometido com uma situação do discípulo nesse relacionamento. A ideia é os dois crescerem juntos, né? A Bíblia diz que assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o homem. Em Provérbios, constantemente, a mesma maneira, o modo que eu vou afiando você, eu também vou sendo afiado nas minhas particularidades, né? Eu observo que nessa demanda toda, que tem momentos que eu estou com alguém e eu estou falando sobre um princípio, porque na verdade discipulado é sobre Cristo, tudo é sobre Cristo. Exato. Tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas, né? Tudo parte dele, tudo tem que voltar a ele. Eu só estou fazendo esse papel de apontar esse caminho. Então, quando eu estou trabalhando os princípios de Cristo na vida de alguém, a palavra é essa espada de dois gumes que ela corta dos dois lados, ela também está me ministrando. Exato. Então, na verdade, é um crescimento muito mútuo, né? Quando é saudável esse discipulado, sai de uma cartilha, sai de uma regra e começa a se tornar um estilo de vida da igreja. Perfeito. Onde eu entendo que o meu papel aqui no corpo de Cristo agora é te conectar. Paulo, ele vai dizer em Colossenses assim, ó, considere o seu irmão superior a você, a ti mesmo. Quando eu tenho em mente que você é superior a mim, quando eu tenho em mente que você tem as suas capacidades particulares, eu vou só trabalhar para evidenciar o que você tem. Amém. E o meu prazer no reino, no corpo de Cristo, vai ser você crescer. Para que você depois alcance outro, onde você vai imprimir esse caráter de Cristo. Então, o discipulado não fala de Ricardo, não fala de Mário, não fala de João, não fala de ninguém. Fala de Cristo. Então, é de Cristo para Cristo. Essa essência de Cristo na minha vida que vai desembocando na sua. E nós vamos tornando-nos semelhantes a Cristo, né? Essa foi a primeira vez que aparece em Atos a palavra cristãos. Foi quando eles foram reconhecidos como verdadeiros discípulos, né? Na igreja de Atos, capítulo 4, aí vem a primeira menção. Olha, são os verdadeiros cristãos, porque eles seguem a Cristo. Eles falam igual, olha o estilo de fala deles. Pedro foi reconhecido pelo como falava, né? Ou você é um deles, você fala que nem eles. Né? Então, quando eu falo como Cristo, ajo como Cristo, reajo como Cristo, me comporto como Cristo, eu vou levar essa impressão para o seu caráter, eu vou imprimir essa realidade. Daqui a um pouco você está falando como Cristo, não como Ricardo. Exatamente. Você está andando como Cristo. Muito legal. E a gente vai crescendo demais nisso. Exato. O senhor sabe que uma das coisas assim que me tocou muito, eu ouvi certa vez essa ideia e meditando nela a gente aprofunda, lá
os discípulos reunidos, Judas chega com os soldados para prender Jesus. E Judas combina com os soldados, porque os soldados, como saberemos quem é Jesus? Não, eu identificarei com um beijo. Puxa vida, Jesus andava no meio da multidão, Jesus era seguido por multidão, Jesus era uma pessoa popular, Jesus entrava em meio aos adversários, né, os doutores da lei, nas sinagogas, falava. Quer dizer, quem não conhecia Jesus? Mas ele ali precisou ser identificado por um beijo. Por quê? Porque ele estava num grupo com outros 11 que eram iguais. Esse comportamento. Então a visão espiritual do discipulado, a visão espiritual disso ele precisou do beijo para ser identificado, porque os outros falavam iguais, eram iguais a ele. Muito legal. E levando isso para um ponto para a gente finalizar, o discipulado como relacionamento de igreja. Sim. Né? A função disso. Eu creio que quando você desenvolve uma igreja equilibrada, saudável, você cresce uniforme em todas as áreas, né? E essa área da doutrinação, do ensino, do discipulado, do imprimir estilo de vida em quem está chegando, em cuidar, né, dos pequeninos. A gente falava um pouco antes aqui sobre os fracos da fé, aqueles que estão no meio do processo, né? Então eu vejo a importância de nós entendermos que esse é o nosso papel no corpo de Cristo. Amém. Que eu preciso funcionar no corpo de Cristo para apontar Jesus. Amém. Eu preciso apontar os valores do reino de Deus. Então, quando a gente pensa nessa visão macro do todo da igreja, do corpo de Cristo, do funcionamento do corpo de Cristo, esse não é o papel do pastor, esse não é o papel do líder tal, A, B, do ministério tal. Esse é o papel de todo cristão, porque Cristo em nós é a esperança da glória, né? Então, todo mundo que chega vai chegar num ambiente onde todos nós estamos em unidade, né? Olhando para a mesma direção, falando a mesma coisa. Quero fazer parte. Um só pensamento, um só espírito. Aí eu quero fazer parte disso para que a gente avance cada vez mais em prol ao reino de Deus. Eu penso que a igreja perdeu um pouco da sua essência, né, em grandes eventos, em grandes reuniões, e a gente foi se perdendo um pouco nisso, né? E agora Deus está trazendo de novo a gente para essa realidade de mesa, essa realidade de sentar e fazer vida através de vida, de ministrar vida através de vida. É muito de gente para gente, coração para coração. O indivíduo, né? Chorar com quem chora, né? Se alegrar com quem se alegra, né? Suportar um ao outro, carregar um ao outro. Paulo, quando vai falar aos Tessalônicos, em 1 Tessalonicenses 5, lá no versículo 12 em diante, ele vai levar uma exortação porque eles estão cheios de crise, achando que Jesus vai voltar naquele tempo presente, né? Então eles venderam todas as suas propriedades e tal, e estão lá cheios de crise. E Paulo chega e diz assim, olha, os desordeiros, vocês precisam dar uma refreada aí, né? Botar para correr. Mas os desanimados, vocês precisam fortalecer, exortar, reanimar. E vocês precisam de ter longanimidade, paciência com todos. Porque é assim que vocês vão expressar o amor de Cristo, a perfeição de Cristo. Ele usa essa palavra perfeição de Cristo, o vínculo, né, do amor. Então eu penso que discipulado é isso. A gente desenvolver todas essas características que Jesus desenvolveu. Jesus, mesmo que teve um Judas, ele não destratou. Mesmo que ele teve um Tomé que nem acreditava nele, ele continuou acreditando em Tomé. Mesmo que ele tinha um Pedro que ele sabia, eu sei o que você vai fazer, você é arteiro, mas eu vou te buscar na Galileia. Né? Ele derramou esse amor, essa graça, essa paciência. Isso é discipulado. Vai ter um momento que eu vou ter que estender a paciência, vai ter um momento que eu vou precisar suportar, vai ter um momento que eu vou ter que carregar mesmo. Vai ter um momento que eu vou ter que chorar, né, com quem está chorando. Certa vez eu li um livro de Bill Hybels, quando o discipulado entra em conflito com a liderança. Muito bom esse material. E ele fala o seguinte, que um dia ele vem para ministrar um líder dele numa área muito eclesiástica e administrativa. Só que a hora que ele senta na mesa, o Espírito Santo fala assim para ele, não fala nada, deixa ele falar. Pergunta para ele como foi a noite dele. E ele para e fala, antes de começar a reunião, eu quero orar por você, quero te perguntar como está seu coração. E o homem desaba a chorar. Ele estava com um problema dentro de casa com o filho, naquela noite. Olha. E ele fala sobre isso, discipulado, muitas vezes você vai ter que deixar muitas coisas de lado. E você vai precisar tratar do coração.
vai ter que ministrar a vida de Jesus naquele momento. Exatamente. Desembocar toda essa graça de Jesus, para que depois você volte para o assunto e retome para poder resolver o que precisar resolver. Então o discipulado está muito ligado a isso para mim. Tem assim, uma particularidade. Tem uma particularidade. Uma questão própria daquele relacionamento, daquela Exato. pessoa, aquele discípulo, né? Exato. Legal. Voltando ao primeiro ponto, quer dizer, não é um manual e seguir um manual. Não vai funcionar. Exato. Porque na verdade você vai formar uma igreja indústria, né? Perfeito. Todo mundo do mesmo jeito, falando igual ao líder, a personalidade. Porque muitas vezes, desse discipulado que está distorcido, esses discípulos se tornaram discípulos da personalidade, do líder. Né? Então nós temos vários exemplos aí no Brasil. Você fecha o olho, você não sabe quem está falando. Eles falam igual, eles têm os trejeitos iguais. É verdade. Na verdade, isso não é um discipulado. Né? Isso aí é uma proliferação onde eu estou a nível de uma empresa que eu estou multiplicando uma réplica de uma personalidade. Perfeito. Discipulado é quando todos nós estamos olhando para a mesma direção e imitando o nosso paradigma maior, o nosso Mestre Jesus Cristo. Amém. Muito bom. Muito jóia. Então, tivemos esse bate-papo aqui com o pastor Ricardo. Mais uma vez, muito obrigado, viu? Deus abençoe sua vida, seu ministério, sua casa. Certamente eu creio que Deus preparará outros momentos para estarmos juntos e vamos realmente pregar Cristo, falar de Cristo, viver Cristo. Então isso é um incentivo para que você realmente esteja se colocando à disposição de um discipulado, um discipulador cuidando de alguém e também um discípulo, mirando Cristo, mas olhando aquele que pode te dirigir para esse caminho e facilitar seu caminho. Amém? Muito obrigado, pastor. Amém, Deus querido. abençoe sua vida. Estamos juntos lá dia 12. Isso. Vamos explanar muito mais desse assunto ainda juntos e aprender juntos. Amém. Isso é muito Deus abençoe vocês. Amém.